Olá pessoal, sejam bem-vindos ao TCG Zone. Meu nome é Thales, eu sou um dos membros da equipe aqui do canal da página. Vocês já me viram provavelmente antes em podcasts sobre Magic, também aqui em alguns canais, aqui, alguns vídeos aqui no Rios da página. Mas a razão pela qual eu ainda não participei tanto até esse momento é porque o meu conhecimento sobre card game ele é bastante alto em relação a Pokémon, né? Pokémon fez parte da minha trajetória. Então, sobre esse assunto eu consigo falar, principalmente sobre as coleções mais clássicas, antigas. E vamos fazer alguns canais, alguns vídeos sobre essas coleções mais clássicas e antigas. Vou mostrar minha coleção e tudo isso, me ir comentando sobre ela. Sobre Magic, eu confesso que eu não sou totalmente incapaz de opinar, mas o meu conhecimento também é bem simples. Então eu participo dos podcasts mais para dar aquele. Fazer aqueles comentários assim, meio tiozão do churrasco, sabe? Que 80% tá errado, mas 20% ali pelo menos dá uma contribuiçãozinha, né? É, mas enfim, é algo que pelo menos eu arranho sobre o assunto. E Yu-Gi-Oh! Velho, na boa, e meu conhecimento de Yu-Gi-Oh! É do anime, entendeu? Lembra aquelas cenas clássicas do coração das cartas, e aí o Yugi usa o ataque lá do bichinho do tempo pra dar uma bombada no Mago Negro e vira o supra-sumo, sabe? Aquela coisa assim. Eu tenho certeza que aquilo ali não acontece de verdade, né? Então as regras do jogo são totalmente diferentes. Teve até uma época que cheguei a jogar, isso há muito tempo, né? 2001 talvez. Cheguei a jogar o jogo do Yu-Gi-Oh! Do PlayStation, mas eu acho que não tem nem nada a ver, né? Com de verdade. Não lembro também de nada. Joguei até bastante, mas é aquele tipo de coisa que a gente apaga da memória, então se vou perguntar as regras e tal. Teve uma época também, logo que um pouco depois que a gente comecei a amizade com o Lance é outro, né, dos membros aqui, até o idealizador, né? A gente já tem uma amizade aí de uns 20 e poucos anos, mas então logo no começo a gente jogava também uma versão lá do Yu-Gi-Oh! Do Duel, não sei o que lá. Era um negócio que tinha na internet, assim, por browser, né? E a gente ficava jogando, enfim. Mas também não lembro de nada. É um tipo de coisa que eu não alimentei, que eu não sabe, não dei continuidade. Então, por isso que eu não faço nenhum vídeo de Yu-Gi-Oh! Então, se um dia por acaso eu participar de algum podcast, aí vai ser mesmo aquela coisa de fazer o C3PO da parada, sabe? O Jar Jar Binks. É o alívio cômico, porque realmente não tenho nenhum conhecimento, zero de Yu-Gi-Oh! Enfim, feito esse esclarecimento, aqui eu tô mais ou menos na minha aquilo, né, zona de conforto, né? Porque eu sou um cara que gosta bastante de board games, jogos de tabuleiro. Ah, então eu vou fazer agora essa série. Acredito que o Lance também vai fazer, ele também tem alguns jogos bem legais. Mas eu vou começar a fazer uma série falando dos jogos que eu tenho, né? E essa aqui é a minha coleção. Entendo que pode não ser muito pequena, né? Até porque são jogos que. Inclusive, esse é um tema legal pra gente discutir futuramente aqui no canal, num board game, ou até numa live. Deixa aí nos comentários se você tem interesse em falar da questão de custo, né? Se o board game ele é caro, ele é barato. Eu acho que ele não é barato, tá? Mas já conversei com pessoas que falaram assim: mas na proporção, a quantidade de partidas que um jogo de tabuleiro te permite, e dividindo por aquilo ali pelo valor dele, dá um preço razoável, não sei, né? Eu acho que alguns têm um valor bastante inflado, enfim. Mas é um tema para discussão, então coloque aí, de repente a gente monta aqui uma conversa e até um diálogo com vocês, né? Uma live mesmo, pra gente ir discutindo essas questões, assim, que eu acho que dá um tema legal. Mas também não é aquela coleção do cara que fecha a parede, né? Então na internet você vê alguns jogadores, assim, eu diria, né, profissionais, porque até alguns ganham realmente dinheiro com isso e tá tudo certo, obviamente.
Mas, assim, que o cara tem uma parede que é uma biblioteca de board game. E tem de tudo, né? Vai de Dixit até, sei lá, Magic Knight, ou aquele do Star Wars lá, grandão também, coisa do tipo. Enfim, então é uma coleção razoavelmente. Não sei, um comparo. Tá entre não ter quase nada e ter aquilo tudo lá, né? Mas o que acontece? Só para mostrar aqui para vocês, e essa questão do board game, é claro, é um jogo de tabuleiro, então pressupõe haver um tabuleiro para o jogo. Só que os últimos anos, essa categoria de jogos, ela vem sendo mais ou menos estendida, quase como, pelo menos da maneira como eu percebo, tá? Posso estar muito equivocado, mas até por uma questão de dinâmica relacional do jogo. Então o board game acabou virando mais ou menos um jogo de mesão, né? Em que você junta as pessoas ali para jogar. Então tem alguns aqui que são card games, na verdade, né? Mas que eu considero como board game, até porque tem aquela frase que é dito do Carlos Drummond de Andrade, que conto é o que o autor chama que é conto, né? Então, o jogo é meu, então eu falo mais ou menos o que ele quiser. A não ser que o autor do jogo fale diferente. Aí tem a hierarquia do dono, né? Então, o autor do jogo é o dono primeiro, depois vem eu, depois, né? Que é o caso do God of War ali, que eu vou comentar brevemente. Mas vamos lá. Então, em resumo, se você não quiser considerar board game, só estou colocando aqui os que eu tenho. Fora o TCG, do Pokémon e aquela coisa toda, né? Mas que eu não trouxe aqui. Então, os Black Stories, eu tenho duas versões dele, né? É um jogo interessante, é um jogo rápido para se fazer e tal, uma mesão. Tem esse Double aqui, que é um tipo é um estilo, vamos dizer assim, de jogo, né? Um tipo de jogo específico, mas a minha versão é do Harry Potter, né? Tem um card game aqui do Hobbit, certo? Você está do Hobbit, muito antiguinho, não é aquele grandão, não é nada aquele negócio bacana, não. É um jogo mais bem simples. Aí board games, em parte, né, em aspas, eu tenho o X-Wing. Só a versão básica, não foi um jogo que me encantou. Adquiri ele realmente numa questão muito impulsiva, tá? Por isso que só tem a parte básica, não pretendo. Acho bonita aquelas naves grandes e tal, aquelas miniaturas bem trabalhadas, mas assim, não pretendo construir mais, não. Aí tem o caso do God of War, que pelo próprio jogo ele é um card game, então eu tenho que respeitar, porque é uma hierarquia acima. Mas assim, óbvio, ele é um jogo baseado em cartas, mas ele tem um tabuleiro, né? Você monta ali, não sei quem conhece, mas você monta um tabuleiro de umas folhas assim, sabe? Então, bom, eu considero um board game, né? Mas aí esse conflito de interesses, né? Tá bom, beleza. O Spartacus vai ser o primeiro vídeo aqui do meu de análise, tá? Pretendo inclusive fazer na sequência, não sei se a gente vai conseguir lançar na sequência, mas vocês vão ver minha cara aqui com o mesmo bate-cenário, com o mesmo bate-figurino, né? Com o mesmo bate-sol, falando sobre esse jogo aqui em breve, tá? Aí você vai perguntar assim, mas por quê? Por que você escolheu o Spartacus? Bom, aí você vai ter que ver o vídeo para entender por que eu comecei pelo Spartacus, né? Aí veio o Chronicles of Crime, que apesar de ter o nome em inglês, ele é um jogo todo em português, né? Ele até tem as missões dele aqui em inglês, né? Mas enfim. E vai ficar para um vídeo de explicação. Eu só estou escrevendo os que eu tenho, tá? O Detective, sensacional esse jogo. O Shadowrun, tá? O Waterdeep, né? A Masmorra do Mago Louco, que é baseado no RPG, né? Bem baseado no RPG. E o Monstrão, né? Um dos jogos assim que eu até vejo em loja, né, de board game. Eu não posso dizer que é o maior, né? Porque
eu estaria sendo leviano, tem muita coisa entre o céu e a terra, mas ele é um dos jogos mais robustos, assim. Enfim, principalmente porque essa versão que a Galápagos trouxe para cá, ela já contempla as 3 expansões do jogo, então você não precisa comprar mais nada, né? Então, mas é uma caixa grandona e tal, né? Até pensa, vocês veem questão de logística, né? Precisei me mudar umas 3 vezes desde que eu comprei esses jogos aqui. Então, assim, em todas as mudanças, levar o Magic Knight é o mais difícil. Ele não se adapta em nenhuma caixa direito. Enfim, tem esse problema aí de movimentação, né? E aí vem um detalhe aqui que eu trouxe para explicar uma coisa. Eu tenho também o Monopoly. Monopoly, não sei, poucas pessoas talvez saibam, né? Porque é uma questão mais de curiosidade sobre o jogo. Mas o Monopoly ele tem quase 100 anos de idade, tá? Cadê? Deixa eu até ver aqui se tem a data de original dele. Ah, não tem. Mas ele é um jogo quase centenário, tá? Principalmente a versão clássica dele, né? Que é essa aqui que eu tenho. Então, assim, é um jogo super respeitado. Ele não é o pai dos board games, mas ele é um jogo assim muito citado, né? Muito conhecido. Tem até experimentos psicológicos sobre o Monopoly. Porque eu sou psicólogo, daqui a pouco eu vou até explicar, não é só para falar isso, né? Mas tem uma relação com o conteúdo que eu vou apresentar aqui com vocês. Mas que tem o estudo psicológico do Monopoly, um dia talvez eu possa até trazer para vocês. Mas, então, ele é muito clássico. Só que, só fazendo um parênteses, também tem a expansão do Spartacus, tá? A única que existe aqui no Brasil. E acho que é a única que existe no mundo. Mas, enfim. Então, vamos começar fazendo uns esclarecimentos aqui importantes. Primeiro, e que tem a ver com essa questão do Monopoly aqui. Sendo psicólogo, eu tenho convicção acadêmica e prática de que nós não somos imparciais nas análises que nós fazemos do mundo, de qualquer tema, desde seu time de futebol até política, religião e board game. Filme também, né? Existe uma razão pela qual você assiste a um filme e acha fantástico e o seu colega assiste e acha uma porcaria, tá? Por quê? Porque o que determina o aspecto fantástico do filme pode até ser alguns componentes técnicos, mas é a sua experiência com ele. E a nossa experiência ela é sempre subjetiva. E sempre tem a ver com características nossas, por ser subjetiva, tem a ver com características nossas, nossa personalidade, nossa trajetória de vida, nossa condição econômica, nosso nível educacional, uma série de coisas. Aquilo que faz os nossos olhos brilharem, tá? Então, nos próximos vídeos sobre análises, né? Eu quero que vocês fiquem bem cientes disso, que eu vou falar alguns aspectos técnicos, obviamente, sobre o jogo, algumas regras básicas, ainda que o foco não seja isso, porque existem vários canais na internet destinados a esmiuçar o manual do jogo para você, tá? Com muito mais até afinco e dedicação nessa área. Obviamente que você vai encontrar regras básicas para você jogar, até porque você tem que entender se você gosta das regras ou não, para poder comprar ou não, tá? Tendo em vista que é um investimento. Mas o foco que eu vou trazer aqui para vocês é o foco mais experiencial, né? Como que você... que tipo de características vão ser importantes naquele jogo para você, para os seus colegas que você vai reunir, que tipo de fator seu pode contribuir para você ganhar ou ter uma chance maior de ganhar, né? Porque os jogos eles não são totalmente, vamos dizer assim, você não começa a jogar um jogo zerado. Você tem algumas características suas que vão te dar
um bônus, ou seja, uma vantagem competitiva ou uma desvantagem competitiva. Assim como no futebol, no xadrez, no tênis de mesa, né? Você tem características que inevitavelmente vão contribuir ou vão prejudicar o seu desempenho naquele jogo. E o board game não é diferente. Então aqui eu vou poder trazer algumas dessas características, obviamente, em nível psicológico. Tá? Isso não impede que, se você tem uma desvantagem psicológica para determinado jogo, você não deve jogar nunca, tá? Não, é só para você entender que algumas coisas talvez você vai encontrar um pouco mais de barreira ou não, mas só quem vai poder também colocar isso na especificidade é você, tá? Eu vou falar coisas que dizem respeito a uma média de uma população. Você pode literalmente estar fora dessa média e tá tudo certo. Então, para você, vai funcionar muito bem. Enfim, mas eu vou trazer essas questões até do ponto de vista meu, tá? Então, o que eu achei do jogo? E aí, quando eu vou dizer o que eu achei do jogo, eu vou citar algumas coisas da mecânica, mas, cara, até para citar algumas coisas da mecânica, eu tô fazendo um crivo psicológico. Eu estou priorizando alguns aspectos em detrimento de outros, para falar mal ou para falar bem. Obviamente que eu vou falar bem de todos os jogos, porque são os jogos que eu tenho, né? Mas assim, então quando eu for falar sobre o jogo, eu vou enviesar, porque o ser humano é enviesado. E eu quero fazer esse vídeo aqui inicial até para vocês conhecerem um pouco dos meus vieses em relação ao jogo. Porque acho que isso vai dar um nível de explicação, um nível de compreensão maior para as coisas que eu vou eventualmente falar na sequência. Beleza? Então esse vídeo aqui é um vídeo mais introdutório mesmo, para entender tanto a coleção quanto as características minhas que podem ou não influenciar as análises. E aí você vê se você gosta, né? Se você vê valor nisso aqui, né? Eu espero que sim, né? Espero que a gente possa ter aqui uns momentos muito interessantes de conversar de uma forma descontraída, técnica em alguns momentos, mas que possa estabelecer esse vínculo com vocês. Pois muito bem. Uma das coisas que eu quero deixar claro desde já é essa noção de board game, né? Essa noção de jogo de tabuleiro. Categorias para as coisas são geralmente complicadas, porque você não tem muito um padrão para determinar o que é uma coisa e o que é outra. É o caso que eu falei que vocês do God of War, por exemplo. O próprio autor está colocando um card game, mas ele tem vários elementos que demonstram que ele é um board game. Enfim, então e o que você faz? Bom, né? E aí, nessa categoria toda de board game, você tem jogo tipo Monopoly. Eu vou até abrir aqui para vocês, para ver uma coisa interessante. Então, é um jogo super clássico. Isso não é nenhum demérito. Talvez até tenha sido uma das razões pela qual ele tenha se tornado um jogo super clássico, que é o seguinte, aqui tem o manual do Monopoly. Tá? O manual do Monopoly é um folheto de supermercado. Certo? Ou tipo uma bula de remédio. Você leu isso aqui, acabou. Tá tudo certo, entendeu todas as regras. Ele tem até... E olha, como eu tô sendo injusto com o jogo, tá? Porque todos eles têm isso, tá? Mas ele tem até um lembrete final aqui, que é para as regras, tipo assim, como que você faz para entender o jogo? Ah, tá meio... o sol tá batendo um pouco aqui. Depois, na edição, talvez a gente coloque. Cara, 3 linhas. Vou até ler para vocês aqui, ó. Sempre que alguém comprar... que alguém parar em uma propriedade e não quiser comprá-la, coloque em leilão. Nunca empreste dinheiro aos outros jogadores, nem faça negociações para não pagar o aluguel. Nunca coloque dinheiro no centro do tabuleiro. Você não ganha bônus algum se parar no estacionamento grátis. Leu isso aqui, entendeu tudo, joga o jogo, tá? Então, é algo que, se você tiver aqui, ó, de 2 a 6 jogadores, né? Então, se você tiver num churrasco, num domingo, na sua família, você pode tranquilamente colocar esse jogo na mesa e falar assim, vamos jogar o Monopoly? Né? Porque é algo que vai ser divertido. É um jogo que demanda atenção, sim, claro, né? Mas não é também uma atenção assim muito intensa, né? Mas, e com regras simples, muitas pessoas devem ter uma certa noção. Mesmo quem totalmente zerado, nunca viu nada de jogo, ele consegue aprender com muita rapidez.
e jogar e ter experiência bacana enquanto come a sua carne, enquanto come o seu pão de alho, e tá tudo certo, entendeu? Então ele é um board game feito para essas situações. Pode ser que a pessoa fale assim: não, vamos reunir para jogar o Monopoly. Ué, pode, não tem nenhum problema. Vai ser ótimo, as pessoas vocês vão reunir sem churrasco nenhum para jogar o Monopoly. Mas a questão é que ele pode ser feito dessa maneira de reunião específica, mas ele pode ser feito no encontro casual. Porque ele tem elementos do constituintes dele que facilita esse processo. Nesses jogos de board game assim, mais modernos, a gente também tem exemplos disso. Tem um Dixit, por exemplo. Ele é um jogo que tem a sua mecânica. Eu não tenho, porque não é um jogo que me interessa, né? Mas ele tem a sua mecânica, tem seu valor. Inclusive tem bastante valor, porque é um dos jogos que mais vende, né? Mas ele é um jogo simples. Em que você põe na mesa e tá, mesma coisa que o Monopoly. Você explica ali em meia dúzia de frases, a pessoa entendeu e vamos jogar, e beleza. Né? Agora, tá? E também outro detalhe, o tempo do jogo ele é curto. Aqui em 20 minutos, 30 no máximo, você termina uma partida. E aí pode iniciar outra ou não, né? Agora, quanto mais o jogo vai se tornando complexo. E eu não estou dizendo com isso que é melhor, tá? Monopoly é um jogo fantástico. Dixit, particularmente, eu não gosto, mas todo mundo que gosta acha também que é fantástico. Então não tem a ver isso que eu vou falar com o nível de prazer no jogo. Tem a ver com a característica do jogo. Então, assim, quanto mais pesado em termos de regra é um jogo, e quanto mais tempo de duração ele tem, fica mais difícil você colocar ele numa mesa de churrasco. Entende? Por quê? Porque a pessoa, quando tá para comer um churrasco, o foco dela é o churrasco e a conversa paralela. O jogo, aqui nesse caso aqui, é um elementozinho ali para facilitar uma conversa, para dar uma descontração. É o que no popular as pessoas falam, né? Ainda com a redundância toda, é um plus a mais. Tá? Agora, quando o jogo ele tem a complexidade de regra e o tempo elevado, ele exige que você sente na mesa, pelo menos em condições ideais, para jogar ele. Ah, você tá querendo cagar a regra aí, dizendo que então você não pode jogar o jogo numa mesa de jantar e tal. Aí você é o dono do jogo. Você faz como você bem entender. Ninguém aqui precisa seguir regra nenhuma. Tá? A gente vai ver até que nem a regra do jogo você precisa seguir. Pelo menos não arrisca, né? Mas o que eu estou tentando trazer para vocês é que a experiência do jogo pode ser comprometida se você utilizar ou colocar ele numa mesa inadequada. Ou querer jogar num contexto não apropriado. Tá? E aí começa a ter alguns problemas. Por quê? Porque alguns jogos vão ter uma experiência muito mais significativa se todo mundo ali está intrinsecamente motivado para jogá-lo. O que é motivação intrínseca? É motivação interna. Você faz aquilo porque você quer, é a sua vontade, é o seu desejo. Não tem uma pressão externa. Certo? Então, alguns podem discordar de mim. E esse é um dos vieses pela qual eu vou falar aqui com vocês. Porque tem gente que às vezes vai jogar e meio que quer convencer os outros a jogar aquele jogo. Empurrando meio que pro goela abaixo. Não, mas aí joga. Qualquer coisa você passa o seu turno. Eu já vi isso acontecer. Tá? A pessoa ali aceitou e tal, jogou. Eu acho isso super inadequado. Sendo bem sincero. Eu não me sinto confortável, inclusive jogando num ambiente em que a pessoa está jogando por uma certa pressão. Porque obrigação eu acho que não é o caso, né? Não conheço nenhum caso que a pessoa foi obrigada a jogar um jogo de tabuleiro.
né? Talvez tenha sei lá, um relacionamento abusivo, alguma coisa do tipo, né? Que aí são coisas terríveis. Mas assim, normal, condições normais, o que acontece muitas vezes é dar aquela forçada de barra e apelar para um certo constrangimento. Ah, todo mundo tá jogando, por que, que você não vai jogar? Você tá aí e joga, né? Meio que tá falando assim, pô, tá atrapalhando o negócio, entendeu? E aí a pessoa senta pra jogar e aquela cara, né? Tipo assim, e aí eu vou mexer pra cá. Aí você tem que explicar pra pessoa, olha, então, né? É assim, não pode, porque não é assim. Lembra que a gente já falou com você umas às vezes antes que tem a movimentação é de outra maneira. Porque a pessoa não tá prestando atenção. A pessoa tá ali pra fazer presença, sabe? Tem gente que não liga pra isso. Eu acho isso absoluto. Assim, como eu parto do pressuposto que um board game ele tem que gerar conforto, ele tem que gerar prazer, tem que ser uma experiência legal. Eu não consigo ter uma experiência legal com alguém fazendo um negócio porque tá meio que constrangido pra não fazer. Então fica ruim. Então eu nem participo. Sendo bem sincero, eu nem participo. Só que aí vem aquele detalhe, né? Se você não participa também, você não joga. Porque é difícil você encontrar pessoas que estejam. Não é que é impossível. Às vezes tem gente que, enfim, tem amizades assim muito alinhadas nesse ponto de vista e que dão essa sorte. Mas é difícil você encontrar pessoas no mesmo bate-horário, no mesmo bate-local, na mesma bate-cidade, que têm o mesmo interesse, o mesmo bate-interesse em jogar o mesmo bate-game, entendeu? Então, são várias variáveis que precisam estar em alinhamento com o universo para que você consiga chegar nesse ponto. E aí, se você é muito apegado a isso, como eu sou, né? Então é um viés meu, a chance de você jogar é muito pequena. O que leva ao rótulo que eu aplico a mim mesmo, né? Eu sou, de alguma forma, um jogador frustrado. Porque uma boa parte desses board games aqui eu já joguei, tá? Sim, tanto sozinho quanto com outras pessoas, mas muito pouco. Ou muito menos do que eu gostaria. Porque também tem isso, também tem aqui, por exemplo, em Belo Horizonte, tem algumas casas que você vai e você permite jogar o seu jogo lá, né? Aqui, pelo menos, para citar duas, né? Para não ficar uma coisa também muito. Tem o Clube Nerd e tem a Fantasy, né? São duas lojas assim com uma pegada parecida. Você vai lá, consome algumas coisas e tal, e tem os jogos para você jogar, inclusive paredes fechadas, aquela coisa toda, né? Só que aí geralmente quem vai lá são grupos de amigos, né? Que vão e jogam na loja, sabe? De boa. É possível você sentar, você vê um grupo lá numa mesa de 6, tem 4 pessoas sentadas, você ir lá e perguntar se você pode jogar com eles? É possível, tá? Não é contra a regra e tal. E tem pessoas que têm facilidade para fazer isso. Eu, particularmente, né, não conseguiria. Eu ficaria extremamente constrangido de chegar numa mesa com pessoas que eu não conheço e pedir para jogar um jogo, tá? Eu acho que o jogo ele precisa ter um certo alinhamento. Você tem que ter um certo alinhamento com os jogadores para conseguir fluir. De novo, você discorda de mim? Beleza, não tem problema nenhum. Estou só explicando da forma como eu enxergo essas situações. Então, para mim, geraria um incômodo fazer isso. Como eu tenho essa dificuldade de encontrar essas pessoas do meu ciclo social para jogar um jogo como esse, 4 ou 5 participantes, e eu tenho essa dificuldade de sentar numa mesa alheia e formar a equipe com eles, também não vou. Entendeu? Então, isso aí acaba tendo esse impedimento, né? E como se não bastasse, ainda tem um outro componente que eu considero muito importante. Mas desse eu confesso que eu até estaria disposto a abrir mão. Mas não com muita
com muita facilidade também não. Mas assim, se eu conseguir os outros dois, cara, na boa, esse aí eu faço vista grossa. Que é, em jogos longos, num Monopoly não tem problema não. Um jogo rapidinho, tipo um Black Stories, fica até legal no Black Stories, né? Enfim, um jogo assim que seja tranquilo e rápido. Mas jogos de 2 horas, 3 horas, 5 horas, tá? Eu não acho legal a pessoa começar e já abrir uma lata de cerveja, tá? É, não tenho nada contra a pessoa beber, até porque eu parto do pressuposto que a pessoa é maior de idade, né? Então tá tudo certo, sabe? Mas eu acho que num contexto de board game longo, se a pessoa começa a utilizar álcool, né, principalmente desde o início, ela vai perdendo a capacidade de raciocinar de forma adequada. E isso, em jogos que demandam esse raciocínio muito denso, isso pode comprometer. E comprometer não apenas o jogador, mas compromete a dinâmica, porque é a pessoa que talvez vai esquecer o turno dela, vai ter dificuldade de se lembrar o que tem que fazer, por causa do efeito do entorpecimento pelo álcool. Né? Existe uma razão pela qual você não deve beber e dirigir, certo? Porque o álcool prejudica essas faculdades mentais. De novo, ao mesmo tempo, ele é um bom lubrificante social. Então as pessoas ficam mais fluídas, só que tem que ter um certo limite, né? Entre beber alguma coisa para ficar um pouco mais, sabe, descolado e aquela coisa toda e fluir melhor a relação. E perder o limite e começar a entrar num nível de PT, tá? Então, assim, a pessoa pode sempre beber, né? Mas se começa a beber e vai bebendo, e pega a segunda, e pega a terceira, e pega a quarta, e pega a quinta, e tal, vai passando o tempo, vai ficando meio zoado as coisas, não tem como negar. E isso também vai comprometendo, certo? Então, tem esse aspecto que contribui. Mas, de novo, assim, se eu consigo encontrar 5 pessoas intrinsecamente motivadas para jogar o board game, e que são pessoas do meu ciclo social, até a cachaça ali, né, vamos indo, vamos pelo menos assim, até onde dá a gente vai. Se precisar de uma assistência, avisa aí que a gente providencia alguma coisa, mas bola pra frente. Entendeu? Mas isso também conta, certo? Então, eu vou muitas vezes colocar aqui para vocês, eventualmente, se vocês têm uma sorte maior de ter esse vínculo e até características psicológicas que permitem vocês sentar com maior descontração numa mesa de desconhecidos para jogar um jogo. Mas eu vou mostrar para vocês que alguns deles têm realmente um tempo muito longo e uma regra muito robusta que, inevitavelmente, o uso de álcool pode comprometer. Tá? Não quero nunca ser puritano, né? Porque isso não faz parte do meu. Mas assim, é só para vocês entenderem que em determinados momentos, poxa, prejudica, né? Prejudica, tá? Então é isso, assim. Houve um tempo na minha vida. Aí tem o outro aspecto que é o financeiro. Houve um tempo na minha vida que eu tinha recursos humanos, né, para isso. Ou seja, eu estava vinculado a um grande amigo meu, um abraço aqui, o Gabriel, lá de Joinville, e ele tinha um ciclo de amizades também dele que gostava, a gente até reuniu várias vezes jogar o Magic, chegamos a jogar o Munchkin também, na época, isso há mais de 10 anos, mas naquela época eu não tinha recursos financeiros, né? Então eu tinha um humano no sentido assim de vinculação com pessoas que tinham aqueles interesses e que eu gostava delas, então supria aquelas necessidades básicas, né? Mas não tinha o financeiro para comprar um jogo tipo Magic Knight, tá? Então a gente jogava os jogos que tinham, que eram jogos Magic, Munchkin, coisas assim. Então, hoje em dia a situação mudou um pouco, né? Então, assim, financeiramente eu consigo
arcar com esses jogos aqui, mas o aspecto humano ele meio que dissipou. Tenho amigos, obviamente, mas não são amigos que tenham esse alinhamento assim para jogos e tal. Então isso, nesse momento especificamente, acaba contribuindo para eu ter poucas oportunidades de jogar um board game. E isso, obviamente, eu vou exprimir, né? Eu vou demonstrar nas análises que eu vou fazendo. Até porque eu vou trazer alguns elementos que é do tipo assim: como você pode, de alguma forma, conscientizar as pessoas para jogar esse tipo de jogo? É claro, se fosse sempre certo, né? Eu estaria super familiarizado, teria um grupo específico, né? Informado, fechado de Masmorra do Mago Louco para jogar todas as missões. Não é o caso, tá? Então, mas de qualquer forma, eu vou trazer algumas dessas dicas aqui alinhadas ao tipo de jogo que talvez possa contribuir para vocês aumentarem o ciclo social interessado em board game e ter experiências assim muito fantásticas, muito interessantes. Beleza? Um último tópico para comentar é o que salva pessoas como eu, né? Que são as versões virtuais dos board games, né? Então a gente tem um negócio que é o Tabletop Simulator, que simula boa parte desses jogos aqui. Aí você vai perguntar assim, mas é a mesma coisa? Não, não é. Não é, né? A experiência, a princípio, de um board game, ela é muito mais rica se ela for presencial, tá? Mas, quando você vai jogar remotamente com alguém, existe uma presencialidade também, porque as coisas são em tempo real. Só que, ao mesmo tempo, a pessoa não está ali. Então, nesse ponto, a experiência vai ser pior. Mas é melhor do que não jogar. Então, assim, quem tiver eventual interesse em jogar, em se juntar, a gente monta uma equipe, de repente, aqui, de uma turma de pessoas, uma turma, coisa de tiozão, ó, a turma de amigos, né? Mas uma turma de pessoas interessadas em jogar esses board games, e a gente pode eventualmente fazer de tempos em tempos uma partida de algum dos jogos. Então deixe aí o interesse de vocês nos comentários, quem quer jogar eventualmente algum deles no Tabletop Simulator, né? E aí a gente combina e vai fazendo essas jogatinas. Algumas delas a gente pode eventualmente até, sei lá, transformar numa live, né? Pra ser um negócio até mais bacana e tal. Mas a gente pode jogar também pra gente mesmo, né? Nem tudo precisa ser instagramável, né? Mas, então deixa aí no comentário quem tiver algum interesse nos tabletop, que isso pode ser, sei lá, de qualquer lugar do mundo, né? Que a gente consegue jogar. Tá bom? Era isso, gente. Então, agradeço pela atenção de vocês. Espero que tenha ficado claro a maneira como eu. Às vezes eu vou falando assim, pô, é chato pra caramba. Eu prometo que eu sou um pouco chato, né? Mas eu não sou tão chato, não. São só algumas regras, algumas coisas que eu acho importante. Inclusive, não sou chato com relação à regra do jogo. Eu acho que, até porque boa parte dos manuais trazem isso, né? Que no final das contas, quem bate o martelo é o dono do jogo. Acho que as regras são muito importantes. Não sou aquele cara, tipo assim, leviano, que pega o jogo, vai jogando da maneira como você bem entender. Não, não. Existe um manual, existe uma coisa para seguir. Mas se no meio da partida você tá com uma dúvida se você jogou o dado e aquele resultado é isso ou é aquilo ali, cara, na minha concepção, eu não paro para olhar manual, não. Vou perguntando para todo mundo. Alguém sabe? Alguém lembra? Alguém alguma coisa? Não, não lembro, não faço a mínima ideia. É isso aí. Então pronto, todo mundo tá de acordo, seja isso. A partir de agora vai ser assim? Vai ser assim. Então combinamos a regra ali e bola para frente. Entendeu? Não fico travando por causa de regrinha básica, não. Então, nesse ponto, não tem nenhum tipo de rigidez e aquela coisa assim. Mas em relação a pessoa estar motivada para jogar, em relação às características do jogo, que jogo você coloca numa mesa mais casual, que jogo que você tem que, na verdade, reunir as pessoas para jogar, tudo isso são coisas que eu valorizo muito, tudo isso são coisas que eu acho muito importantes, inclusive, ser demonstrada, e são essas questões
que eu vou abordar a partir dos próximos vídeos aqui no canal. Tá? Então, vemos a parte da técnica, da regra, mas essa parte de conceitos, a parte relacional, psicológica do jogo, eu acho muito importante também. E até um diferencial, porque não é algo que eu vejo corriqueiramente sendo feito por aí. Tá? Então, se vocês enxergarem algum valor ou alguma relevância nesse tipo de conteúdo, sejam todos muito bem-vindos aqui. Se inscrevam aqui no canal, a gente vai ter vídeo, né, dessa questão, vídeos de TCGs em geral. Algumas vezes eu vou participar desses outros, obviamente, mas como eu falei lá no início, meu conhecimento ele é específico em alguns dos sistemas, não em todos. E era isso então. Um grande abraço para vocês e espero que nós possamos nos ver muito em breve. Muito obrigado.